A eletroestimulação ela é muito utilizada na fisioterapia para recrutamento muscular. Mas será que isso vai te ajudar a secar a barriga? A deixar ela trincada, super marcada, como a gente vê em grandes atletas? A eletro na fisioterapia nós usamos diretamente para o período de pós-operatório, principalmente, para recrutar músculos que estão inibidos e precisam realmente de um choque, de uma carga de eletricidade além do que a pessoa consegue ela mesma emitir para aquele determinado músculo. Porque depois de uma lesão, nós temos a inibição de mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores nos dão a percepção de onde aquele músculo está. E quando você lesiona, você tem uma quebra dessa percepção e automaticamente você não consegue contrair, por exemplo, um músculo abdominal. Pense em uma cesárea. Você tem a incisão do parto e faz com que você tenha o corte de 7 tecidos, sendo 3 deles os músculos abdominais. Então, realmente gera uma desconexão daquela musculatura, necessitando de uma fisioterapia onde você utilize a eletroestimulação para reconectar esse receptor que eu comentei e fazer com que você tenha de novo uma estabilidade daquela musculatura. De que maneira vai ajudar a gestante? A não ter dor lombar pós-gestação. Então, essa é a principal função da eletroestimulação: reconectar o músculo que foi lesionado ou que deixou de contrair por conta de alguma lesão. Só que esse choque pode reduzir a quantidade de gordura que existe nessa área abdominal? De fato, isso não vai ajudar. Por quê? A gente está falando somente do recrutamento muscular. O que vai acontecer é que seu músculo vai ficar muito mais forte e a sua estabilidade lombar vai ficar maior. Só que não necessariamente você tenha a quebra da gordura. O que você pode ter muitas vezes é a redução da retenção de líquido, porque aquela musculatura vai conseguir contrair mais forte no longo prazo, fazendo com que você tenha melhora da movimentação de líquidos da região, mas que você não vai ter de fato uma quebra de gordura, com certeza não. Te digo isso com enorme tristeza, porque isso ajudaria muito a gente manter o nosso abdômen mais trincado, mas de fato não irá te ajudar. Outro recurso que a gente tem na fisioterapia, que muitas pessoas perguntam também, é se a bota pneumática, ou seja, aquela bota que os atletas utilizam em clube de futebol, elas irão nos ajudar a reduzir o edema, né, o inchaço das pernas. E de fato, essa bota vai sim te ajudar nisso. Por quê? Ela tem diversas funções, aqui eu tenho um aparelho também, que ela faz como se fosse uma limpeza do líquido acumulado. Ou seja, é uma drenagem linfática na base da pressão, fazendo com que você tenha menor retenção de líquido naquela região. Então, claramente, mulheres que buscam isso, vai te ajudar bastante a reduzir esse inchaço das pernas. A gente usa muito aqui também pós-operatório, porque geralmente quando se opera um tornozelo ou um joelho, você fica com um membro muito mais inchado, muito mais edemaciado. E a bota faz com que você tenha esse retorno de líquido para essa região mais inguinal, que são regiões onde você tem essa liberação dos líquidos acumulados do membro inferior. Então é importante sim, se você está vindo de um pós-operatório, saber que a bota pneumática vai te ajudar bastante nisso. Ou se você tem algum biotipo ou até mesmo alguma alteração linfática que você tenha que ter uma limpeza recorrente desses líquidos acumulados, ou seja, uma drenagem linfática, a bota pneumática também vai te ajudar bastante. Me baseando então na eletroestimulação, no consultório a gente utiliza ela como um recurso a mais do tratamento convencional que já executamos aqui. Pois um tratamento de fisioterapia, pensando num pós-operatório ou até mesmo numa falha de conexão abdominal, por exemplo, recentemente eu atendi um paciente onde ele tem uma fraqueza abdominal tão grande, ele ficou tanto tempo sem treinar abdômen e tanto tempo parado sem treinar, muito tempo sentado no escritório, fez com que houvesse uma inibição tremenda da parte abdominal dele. Isso faz com que ele tenha uma dor crônica lombar muito intensa. Então, como que seria o manejo desse paciente? Primeiro eu trago todos os recursos da fisioterapia, como
técnicas manuais para poder mobilizar cada articulação das vértebras ali para permitir bastante maleabilidade. Depois disso, a gente utiliza bastante das terapias manuais também, como a liberação miofascial, para reduzir essas tensões do posterior de coxa, da própria lombar. E depois eu incluo exercícios abdominais dentro da sessão, eu acompanhando para ver se realmente está reconectando esse abdômen. E por último, que é o grande brilho, é trazer a eletroestimulação para gerar esse plus de conexão do abdômen, fazendo com que ele tenha um transbordo de ação dessa musculatura. E daí sim, ele vem, nesse caso do paciente, ele vem evoluindo cada vez mais com uma estrutura abdominal, não só dessa parte anterior, né, da frente, mas também da parte da coluna muito mais maleável. Porque a eletroestimulação tem me dado como base a estrutura muscular para fazer com que as vértebras também fiquem muito mais maleáveis e ele não sinta dor. Espero então que você tenha entendido de fato para que serve a eletroestimulação e a bota pneumática. São importantes recursos, mas não são apenas estes recursos que irão te trazer resultados. Aqui no canal temos outros vídeos com dicas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que quer ter um abdômen bem estruturado e forte.